Bem-vindo ao canal Atento às Escrituras, eu sou o evangelista Cristiano e eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas nesse dia. Nos últimos meses, de janeiro para cá, a única notícia que se ouve é sobre este inimigo invisível. E tudo começou de uma forma bem simples, bem pequena, e isso veio ganhando proporções e proporções, até que se tornou conhecido ao mundo o que estava acontecendo na China. Pois bem, a partir daquele momento que as coisas começaram a acontecer ali, as notícias foram se espalhando por nações, por estados, por países, por bairros, cidades, e as pessoas não levaram tão a sério o que estava acontecendo. E à medida que o tempo foi se passando, aquilo que começou bem pequeno foi se transformando em uma grande onda. E essa onda ela veio tomando proporções cada vez maiores e mais gigantescas. Você se lembra que no ano de 2011, houve um terremoto no meio do oceano, e a partir daquele tremor de terra que dentro do oceano começou a sacudir as águas, formou-se uma grande bolha de ar, a ponto daquela bolha de ar levantar ondas de até 800 metros de altura e 700 quilômetros de velocidade. Você se lembra disso? Pois bem, quando começou a acontecer aquilo que nós ouvimos, víamos nos telejornais, nós não esperávamos que chegasse tão perto. Quando nós vamos olhar hoje os telejornais, os meios de comunicações, seja ela a TV ou internet, seja ela por meio de WhatsApp ou qualquer outro tipo de mensagem que você tem recebido, a única notícia que nós vemos nos telejornais é acerca do nosso inimigo invisível. Alguns países pensaram que seria apenas uma onda pequena e não se prepararam para isso. Quando nós vamos olhar, os meses se passaram e hoje nós estamos em abril de 2020 e nós vamos vendo quais foram os rastros dessa onda. Quando nós olhamos para a Itália, nós vamos ver milhares de pessoas mortas, milhares de idosos mortos, pessoas preocupadas com seus pais, com seus filhos. E isso tem tomado mais proporções a cada dia que você abre o jornal, você vê que pessoas perderam sua vida por um inimigo invisível. Querido, e à medida que o tempo foi passando, alguns países começaram a se preparar. Nós aqui agora do Brasil estamos enfrentando a primeira onda. Os outros países, alguns já passaram por ela. E essa onda deixou um rastro de devastação, de dor e de tristeza. Essa onda que vem, que está vindo, a cada dia que passa, ela tem deixado milhares de pessoas em suas casas. Preste bem atenção que foi um inimigo invisível, algo que nós não podemos ver a olho nu. Um simples vírus teve o poder de colocar toda a humanidade dentro de casa, presa. Todos em todos os lugares, em todos os países estão agora dentro de suas casas por causa de um inimigo invisível. As pessoas se preocupam, as pessoas o temem. E o nosso país começou a se preparar para isso. Nosso país começou a se preparar diante de outros países que não tiveram tempo de se preparar ou não quiseram se preparar para aquilo que vinha. Então hoje nos telejornais, você com certeza você viu que o Brasil, ele mencionou essas ondas. E a primeira onda que eu queria falar é a onda da saúde. Você viu o número de enfermos, o número de contaminados em todo o mundo?
são milhões, são milhares. E essa onda, ela fez com que as pessoas se preparassem para ela. Porque essa onda ela vai trazer enfermidade, ela vai trazer dor, ela vai levar a pessoa que amamos. Muitos estão chorando a perca dos seus entes queridos nessa hora, porque não deram ouvido que de longe vinha uma grande onda. A primeira onda, ela tem arrasado a saúde do mundo. Hospitais do mundo inteiro não estão dando conta da grandeza dessa onda. Só que, queridos, por trás dessa onda está vindo uma outra onda também. À medida que você está em casa, os comércios estão fechados, pessoas estão sendo desempregadas, donos de comércio não estão podendo pagar as suas dívidas, não estão podendo pagar os seus funcionários, porque todo o comércio em todos os lugares estão fechados. Começarão a vencer faturas, começarão a vencer boletos, começarão a vencer tributos do governo, e essas pessoas não poderão pagar porque o mundo está fechado. Os comércios, as indústrias estão paradas, porque um inimigo invisível pegou todos nós de surpresa e não acreditaram que ele estava se aproximando. E assim que nós nos trancamos dentro de casa, automaticamente essa segunda onda está vindo, que é a onda financeira. Nós começaremos a ver pessoas perdendo empregos, uma recessão mundial chegando a casas de pessoas, pessoas diminuindo a sua qualidade de vida, pessoas diminuindo a sua qualidade de alimentação. E o governo, ele está se preparando para isso. Graças a Deus, o nosso país ainda teve a oportunidade de se preparar para essas ondas. Só que, meu irmão, eu queria falar de uma outra onda. Talvez a onda mais importante da vida do homem. Porque essa onda ela está passando e as pessoas não percebem. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz um versículo bem conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Cristo veio ao mundo, enviado pelo Pai, ele veio justamente para nos alertar de que uma grande onda estava vindo contra a humanidade. Eu queria agora fazer uma ilustração com você. Imagine você comigo, se você descobrisse que a 100 quilômetros de distância da onde você mora está vindo uma onda gigante, devastadora. E essa onda ela vem varrendo tudo que se encontra pela frente. A única coisa que você consegue ver é quando alguém estava ali filmando e de repente aquela onda veio e engoliu a câmera. E você percebe que aquela onda vem em grande velocidade, ela vem comendo todas as coisas, destruindo todas as coisas. De repente você descobre que ela está vindo. O que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar todos os coletes que estão à sua volta. Porque você precisa passar por ela. Você precisa se preparar para poder sobreviver essa onda. Você vai pegar as primeiras coisas que você vai fazer, você vai querer começar a distribuir colete para os seus entes queridos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus parentes. Você vai começar a dizer para as pessoas que aquela onda está chegando e que aquela onda vai começar a matar milhares de pessoas. Só há um meio de passar por ela, que é com a ajuda desse colete. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele estava falando justamente dessa onda que está para vir. E assim como o governo, ele teve tempo de se preparar para essas ondas. Talvez nós, financeiramente, nós não podemos nos preparar para isso. Não tivemos condição. Mas agora eu quero que você olhe para o governo. O governo, pelo menos do Brasil, ele teve tempo de se preparar.
achatou a curva. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio justamente para avisar para mim e para você que existe uma onda que está vindo. E o único meio que você tem de ajudar alguém é você dando colete a essas pessoas. E o nome desse colete se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A primeira onda, que já está matando milhares de pessoas. E as pessoas não percebem. É a onda na sua vida espiritual. Como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua comunhão com Ele? Eu coloquei umas anotações no meu caderno. Existem milhares de pessoas que estão doentes, longe da fé. Assim como esse vírus invisível que nós não vemos, existe um vírus muito maior e muito pior do que esse, que se chama pecado. Só que esse vírus, ao longo dos anos, ao longo da humanidade, da criação, as pessoas perderam o medo dele. As pessoas perderam o temor e desacreditaram no potencial que ele tem em adoecer e em trazer morte. Jesus, sabendo disso, ele veio trazer colete para mim e para você. Ele veio nos preparar. Ele veio nos mostrar que é possível passar por essa onda que está vindo, por esse inimigo invisível chamado pecado, e sobreviver a ele. Meu irmão, isso é muito sério. Existe um outro que eu anotei aqui. Assim como os países estão se protegendo dessa segunda onda que está vindo, a primeira onda é uma onda de morte e de pessoas doentes. A primeira onda no mundo espiritual é a mesma coisa, são de pessoas mortas espiritualmente, doentes espiritualmente, por esse vírus assassino e invisível chamado pecado. E existe a segunda onda, onde os países estão se preparando, que são as perdas financeiras. Porque assim como você não pode trabalhar por causa desse vírus, você está perdendo coisas. Você está perdendo qualidade de vida. Você está perdendo uma viagem em família. Você está perdendo um momento de alegria. Você está perdendo muitas coisas. O preço das coisas está aumentando. O seu dinheiro está valendo menos. Existe uma perda agora em todos os lugares do mundo, vindo por meio dessa segunda onda. E existe uma outra perda, que quando Deus enviou o seu Filho, Ele sabia que iria acontecer. Quais têm sido os seus investimentos espirituais? O governo tem procurado investir agora nos autônomos, na indústria e naqueles que estão desempregados. Porque a segunda onda está vindo e com ela vai trazer crise, vai trazer sequelas e situações arrasadoras à vida do homem. Nós podemos estar diante de uma crise jamais vista na nossa geração, onde nós teremos fome, saques, onde nós teremos pessoas roubando, entrando dentro das casas, por estarem com fome e sem dinheiro. Meu irmão, Jesus, quando veio a este mundo, Ele também veio por causa de ondas. E Ele começou a avisar as pessoas sobre elas. Há 2000 anos na cruz, quando Ele estava lá pregado, Ele disse: Pai, está consumado. Ele estava ali dizendo, meu irmão, justamente isso. Pai, eu estou avisando a eles que está vindo a onda. Meu irmão, e a segunda onda também está vindo sobre a sua vida. Quais são os seus investimentos espirituais? Você sabe o que você vai perder? Você sabe o que você vai deixar de ganhar quando essa onda vier? Olha o que diz Apocalipse capítulo 6,
ou melhor, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não terá nenhuma autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. A primeira onda é a primeira onda de morte, de doença espiritual que tem levado pessoas à distância de Deus. A segunda onda é a onda que vai trazer na sua vida perdas que jamais poderão ser recuperadas. Nesse dia, você que me ouve, diante da situação e circunstância que o mundo se encontra, eu gostaria que você estivesse atento à Escritura, que você olhasse, que você lesse Mateus capítulo 24 e visse tudo aquilo que Jesus estava falando que iria acontecer à humanidade. Eu gostaria que você abrisse o livro de Apocalipse e começasse a meditar nas revelações que aqui foram deixadas pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quando Ele nos alertava de coisas que estão prestes a vir sobre a humanidade. Então, meu irmão, você que ainda não serve a Deus e que me ouve, você precisa pensar. Mais uma vez eu venho aqui dizer para você, você precisa pensar na sua vida. Você precisa compreender que assim como aquela onda pequena surgiu lá naquele país chamado China, veio ganhando corpo, veio crescendo, veio fazendo com que países se preparassem para passar por isso. Você precisa também estar atento que no mundo espiritual existe uma onda de morte, de frieza espiritual, e que sem Cristo você não passará por ela. Sem o Senhor e Salvador da nossa vida, sem o general da batalha, sem o coronel dos coronéis, aquele que venceu a morte, por mim e por você, você não sobreviverá o que diz as Escrituras. Portanto, eu queria que você hoje olhasse para você, porque essa quarentena, ela vai fazer com que você olhe para dentro de você e veja o quanto você precisa e necessita de Cristo. E que você escute a voz do Espírito de Deus dizer para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não afunde na onda, mas que submerja e tenha vida eterna. Deus te abençoe, no nome de Jesus.